Boa noite, amigos. Boa noite a todos aqui em seus lares, ou no trabalho, ou no carro, enfim. Onde desejares, onde puderes nos ouvir neste momento. Muitos não conseguem acompanhar todos os dias 19h30, mas fica lá gravado, a hora que você puder, nos acompanhe. Deixe essas boas vibrações entrarem no seu lar, o seu coração, o seu templo. Onde quer que você vá, Ele está com você. Bem, vamos relembrar os nossos recadinhos de início. Aqueles que desejarem, pode trazer um recipiente com água para toda a família, para você, para os vegetais, para as plantinhas, para os animais, nossos irmãos menores, para que todos possam usufruir dessas bênçãos que vêm do alto, materializada nesse eflúvio, nessa água que eles vão trazer e magnetizar essas energias que nos rodeiam dentro desse fluido. Vamos então, meus irmãos, antes de iniciarmos o nosso estudo do Evangelho, trazermos uma página do livro Minutos de Sabedoria. Páginas sempre curtas, muito objetivas e muito reflexivas para todos nós. Eu gosto muito de abrir de forma aleatória. Vamos ver. 88. Sua luz deve brilhar de dentro para fora. Procure manifestar a todos a luz interior que vibra em você, através de seus atos e de suas palavras de compreensão e de otimismo. Seja você mesmo sua própria luz, iluminando a todos com suas palavras de conforto e incentivo, com seu sorriso de entusiasmo e de encorajamento, com seu exemplo de fé e otimismo. Então, que possamos fazer brilhar a vossa luz, assim como disse Jesus: vós sois deuses, vós sois a luz do mundo. Cada um é um pontinho de luz. Mesmo ainda nós, muito pequeninos, mas nós já operamos com o Pai. Desde que fomos criados e vamos aí evoluindo como princípios inteligentes. E agora nesse reino nominal, como formas capazes de raciocinar, de pensar, que possamos vibrar intensamente, principalmente, como ele disse, na fé e com muito otimismo. Tudo passa, até mesmo os momentos de alegria passam, mas são ciclos que vão se renovando e que possamos aproveitar de todos eles da melhor forma possível. Vamos então, meus irmãos, fechar os nossos olhos. Quando fechamos os nossos olhos, facilitamos essa conexão com os planos vibracionais diversos que nos envolvem, onde estão os nossos irmãos da pátria espiritual, onde está o nosso Mestre Jesus, que irradia seus pensamentos como o sol irradia os seus raios a todo e qualquer lugar. Que possamos nos conectar a esta corrente de pensamento no alto, abarcar todas essas inspirações, para que possamos ter melhor entendimento dos ensinamentos da noite de hoje, que possamos levar esse entendimento aos corações aflitos, aos corações sedentos e saudosos do nosso Mestre Jesus. Obrigada, Senhor, pelas palavras de conforto que nos trazes através desses irmãos. Trazem tantos livros, tantas literaturas, tantas interpretações, que consigamos juntos, a todos eles e a todos vocês, entendermos, refletirmos, interiorizarmos e praticarmos em nossas vidas, onde quer que estejamos. Obrigada, Senhor. Que assim seja, meu Pai, que assim seja. Bem, vamos pegar aqui o livro do Evangelho segundo o Espiritismo. Separei, estava num capítulo que a gente está aqui na nossa casa fazendo o nosso Evangelho, e eu acho gosto muito de falar sobre isso, porque Kardec nos fala que a fé, sobre a fé, muito da fé raciocinada e a fé que ele nos traz dentro da doutrina, a gente acredita porque a gente compreende, naquilo que nós estamos aí buscando. E isso nos faz realmente acreditar. Então, quando nós passamos por momentos difíceis na nossa vida, a doutrina sempre nos traz, uma explicação, um outro olhar, um outro enfoque
nos coloca um óculos que a gente consegue ver, ler e interpretar de uma outra forma aquilo que está acontecendo. Então hoje a gente vai conversar lá no capítulo 28 da coletânea de preces espíritas. Vamos falar um pouquinho sobre a prece que nós podemos fazer por um agonizante, por um irmão que esteja encarnado num processo de agonia, né? Nesse processo próximo ao desenlace entre o perispírito, né? Que envolve o espírito, do corpo físico, esse corpo mais denso que nós temos. Então ele vai explicar da seguinte forma, lá no prefácio. A agonia é o prelúdio da separação da alma, ou seja, né, é um estado que já antecede realmente a essa separação da alma, né, que Kardec nos traz sempre que ele fala de alma, é o espírito quando é encarnado. Então é esse momento em que o espírito sabe que vai acontecer esse rompimento, esse afastamento em definitivo do corpo físico. Pode dizer-se que nesse momento o homem tem um pé neste mundo e um no outro. Kardec também divide como se fossem mundos, né? Mas é tudo a mesma coisa, somente vibrações diferentes. Então ele fala do mundo material e do mundo espiritual. São vibrações de um mesmo fluido, né? Esse caldo primário que nós estamos imersos, esse fluido cósmico universal, em que a força do pensamento de espíritos superiores moldam tudo que nós estamos vendo e que nós conseguimos lidar. Então o mundo físico, né, que trata Kardec aqui, é apenas uma vibração mais lenta, mais densa desse fluido. Quando nós saímos dessa capa mais densa, nós adentramos ao mundo espiritual, que nada mais é que o mesmo mundo que acontece aqui em paralelo ao nosso, mas onde as moléculas estão uma vibração um pouco mais elevada, mais rápida, vamos dizer assim. E por isso nós não conseguimos perceber com esses aparatos do corpo físico. Então ele diz, é penosa, às vezes, essa passagem. Então, dependendo da nossa evolução, né, espiritual, da evolução moral, do nosso apego às coisas da matéria, às coisas aqui deste mundo material, e também ao nosso apego a esses afetos que criamos aqui quando encarnados, isso pode tornar essa passagem, esse momento de agonia, um pouco mais penoso, vamos dizer assim. Então ele fala, é penosa às vezes essa passagem para os que muito apegados se acham à matéria e viveram mais para os bens deste mundo do que para os do outro mundo, ou seja, mais para o mundo material do que para o mundo espiritual, ou cuja consciência se encontra agitada pelos pesares e remorsos. Meus irmãos, é isso que nós temos que sempre nos vigiar, para que a nossa consciência não fique nessa roda de culpa, né, de remorso por aquilo que nós fizemos. Temos sim que sempre refletir aquilo que fazemos, aquilo que pensamos, aquilo que sentimos, para que possamos deixar para trás, né, mas sempre tentando tirar o aprendizado daquilo que nós fazemos. Então não adianta nós ficarmos remoendo, né, aquilo que nós fizemos, se nós ficarmos parados, não tentando fazer diferente, para que na próxima oportunidade a gente tenha reação diferente. E nada melhor que o quê? Que a gente buscar um conhecimento, um estudo, uma compreensão, para que na próxima oportunidade nós tenhamos base para tomar outras decisões. Então ele fala aqui que para aqueles espíritos que têm esse remorso na consciência, que são apegados à matéria, aos bens desse mundo material, vão fazer esse momento de agonia de uma forma mais penosa. Para aqueles cujos pensamentos, ao contrário, buscaram o infinito e se desprenderam da matéria, menos difíceis de romper-se são os laços que os prendem à terra, e nada tem de dolorosos os seus últimos momentos. Então, quando nós temos a consciência que somos espíritos vivenciando um momento dessa nossa vida eterna, né, que como eles dizem, uma vida aí de média de 60, 80, 100 anos, enfim, não nada mais é que um segundo dentro dessa nossa eternidade, né, aqueles que sabem, que têm consciência que são espíritos encarnados vivenciando uma experiência material e que, né, cultuam a prece, cultuam o bem, né, estar fazendo as coisas de acordo com o que Jesus nos ensinou, dedicando-se sempre ao bem de tudo e de todos, esses vão passar por este momento de forma mais tranquila. É isso que ele quer dizer aqui. Apenas um fio liga, então, a alma ao corpo, enquanto, no outro caso, profundas raízes a conserva presa ao corpo. Então, quanto mais nós somos desapegados ao corpo, mais
frouxa é essa ligação entre o nosso perispírito e o nosso corpo físico. E no momento do desencarne, nesse momento da agonia, isso facilita. Como ele disse aqui, para os mais desapegados, apenas o cordão de prata vai ser o ponto que vai ligar o corpo físico ao perispírito, porque nesse momento está acontecendo a transferência do fluido vital, né? Aquele fluido que anima a matéria inorgânica, as nossas células, dá vida às nossas células para que esse corpo se mantenha vivo, vamos dizer assim, tenha vida. E aí esse fluido vital, através do cordão de prata, vai sendo transferido, vai sendo adaptado à frequência do perispírito, que é o corpo que nós vamos tomar de forma definitiva no plano espiritual. Mas quando nós somos arraigados às coisas da matéria, não fica somente esse fio de prata, mas molécula a molécula, átomo a átomo tem essa ligação. Então, mais unido, mais difícil de se romper. É isso que ele fala aqui. Então, também, a gente imagina que um tempo maior vai ser necessário para que aconteça esse desenlace. Em todos os casos, olha que bacana, em todos os casos, a prece exerce ação poderosa sobre o trabalho de separação. Então, meus irmãos, nesse momento em que a gente possa presenciar, ou não só presenciar, se a gente souber, de irmãos que estão aí agonizando nesse momento desse transição, né, desse desenlace, que possamos dedicar uma prece para que esse desenlace do nosso irmão possa ser de uma forma mais tranquila para esse espírito, que ele possa reconhecer, para que ele possa sair desse ciclo de remorso, como ele disse aqui, né, de temores, por aquilo que nós fizemos, somos espíritos ainda imperfeitos, buscando, né, essa perfectibilidade que o Espírito é, né? Porque perfeito é só nosso Pai. Nós temos aí até um certo ponto nós podemos ser perfeitos, mas perfeito e único, né? É só Ele, senão não seria Ele. Então, aqui ele traz um exemplo de prece que nós podemos fazer para esse momento. Então, vamos lá, meus irmãos, vamos fazer desse momento a nossa prece de encerramento. Vamos trazer aqui agora em nossos pensamentos algum irmão que esteja passando por esse momento. Ou então, se ninguém tiver algum conhecido, que possamos dedicar aos hospitais, a todos aqueles ambientes que tratam de pessoas que estão em estados terminais, né, que muitas vezes já estão aí agonizando há algum tempo. Então, que possamos dedicar essa prece a todos eles. Pedimos então, Senhor, Deus onipotente e misericordioso, aqui está uma alma prestes a deixar o seu envoltório terreno para volver ao mundo dos espíritos, sua verdadeira pátria. Dado-lhe seja fazê-la em paz e que sobre ela se estenda a tua misericórdia. Bons espíritos que a acompanhastes na terra, não abandoneis neste momento supremo. Dai-lhe forças para suportar os últimos sofrimentos por que lhe cumpre passar neste mundo, a bem do seu progresso futuro. Inspirai-a para que consagre ao arrependimento de suas faltas os últimos clarões de inteligência que lhe restem, ou que momentaneamente lhe advenham. Dirige o meu pensamento, a fim de que atue de modo a tornar menos penoso para ela o trabalho da separação e a fim de que leve consigo, ao abandonar a terra, as consolações da esperança, meu Pai. Encha, Senhor, esta alma inquieta de muita fé e de muita esperança, confiança que a vida é contínua, eterna e infinita. Que possamos sair das nossas experiências nessa passagem material com os corações alegres, com a mente serena, tranquila, por termos feito o nosso melhor. Pedimos, ó Pai, que nos coloque junto aos bons espíritos, todos estes que estão conosco, nos impulsionando. Que possamos juntos buscar esse movimento de perseverança, de coragem, de fé, de força para continuarmos no caminho, seja quais forem as dificuldades e os obstáculos. Que possamos juntos, através do trabalho no bem, galgar cada dia um pouco mais os degraus acima dessa escada infinita. Obrigada, Senhor, por mais esta oportunidade. Ilumine os nossos lares, deposite sobre essas águas as energias benfazejas. Fique sempre conosco, Mestre, e que principalmente nós fiquemos sempre com você. Hoje e sempre, que assim seja. Graças a Ti, meu Pai.